Voltamos ao vivo com o último bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo hoje, falando sobre livro, né? Esporte. Está aqui no nosso estúdio a escritora e coach Tatiane Vilela, falando sobre o livro O Segredo do Atleta Vencedor. E nós convidamos também o garoto que quer ser jogador de futebol profissional, Luiz Henrique, e também já lançou aqui hoje, que também quer ser escritor, que na verdade já é escritor, né? Quer lançar o seu livro também. Convidamos também o pai dele, Ricardo Ferreira, que é desportista, aí, vocês estão vendo aí. Aí nós convidamos eles para esse bloco porque a Tatiane Vilela, que é mãe do Victor Alex, que tá garoto, que rodou o Brasil, o mundo jogando, foi campeão ano passado com o Norte, e ela está lançando o livro Segredo do Atleta Vencedor. Nada melhor do que vocês aqui para ouvir de quem vive a experiência de ter um filho atleta, que começou na base pequenininho, deixou a família para ir morar fora deles, foi para Belo Horizonte jogar no Cruzeiro, foi no Atlético Paraná, no Atlético Mineiro, foi para o exterior e sabe o que é realmente a vida de ser mãe de atleta. Por isso que ela lançou esse livro, O Segredo do Atleta Vencedor. Vocês tinham alguma dúvida? Você, principalmente, Ricardo, seu filho quer ser jogador. No começo, quando eu vi ele, ele jogava na linha. Ele resolveu jogar no gol. Aí eu levei ele pra jogar no time jogava no time de campo. Ele foi jogar numa quadra e ele levou 11 gols. Eu achei que ele tinha desistido dessa história. Mas ele continuou persistente. Ele continuou persistindo nessa história. E hoje tá aí. Ele tem tudo de goleiro, treina com alguns times aqui de várzea. E tem esse sonho, né? Inclusive eu tô vendo ali a chuteira dele, a luva toda destruída. E eu não tenho dinheiro para comprar outra. Da primeira vez eu até comprei para incentivar. Mas agora eu não tô tendo condições de fazer isso. Mas tô vendo aqui uma grande energia aqui que tá ligando eu, ele e a Tatiane, né? Que é a mãe do jogador de futebol. O livro vai ligar ele em você. E você vai ligar ele no futebol, porque seu filho tem conhecimento de futebol e conhece muita gente e pode ajudar ele. E isso, vamos ajudar a fazer um sonho aqui em conjunto, que é um sonho de você como escritora. Ele está escrevendo um livro, já ligou em você. E agora, você tem um jogador de futebol profissional que vai ligar nele. E eu sou pai, estou torcendo pelo sucesso de vocês dois, de você como escritora e de meu filho como goleiro que ele quer ser, né? Porque tempo ele tem bastante para isso. Tati, pode ficar à vontade. E também o Luiz Henrique, qual a dúvida que você tem? Ela falou há pouco aqui, não é fácil, né? Solidão, sofrimento, ficar só. É, igual ela falou, o filho dela saiu de casa cedo, né? Parabéns pra ele, já é um orgulho da mamãe aqui. E essa questão de sonho, eu falo que eu sou um menino que eu sou top. Eu sou top, porque tudo que eu quero eu vou atrás. Tudo que eu quero, assim, eu sou determinado e se não tem, tipo assim, não tem condição, eu dou um jeito e vou atrás. Quem tava mostrando nas imagens no bloco anterior que eu participei, a vez que eu fui lá no Morumbi. Era um sonho que eu tinha desde pequeno, ver o São Paulo jogando ao vivo. E graças a Deus eu realizei esse sonho. Eu nem tinha falado com meu pai que eu ia viajar. Eu falei com ele no dia. Quando eu tava na rodoviária, eu liguei pra ele, ó, vem aqui despedir de mim que eu tô indo viajar pra São Paulo. Você está preparado para ouvir um não se por acaso acontecesse na sua carreira? E isso pode te deixar em depressão, pode deixar angustiado e que você não deve desistir. Você já pensou nessas coisas? Já pensei, na verdade não é o que eu escuto todo dia. Eu escuto não aí todo dia de várias pessoas, porque eu trabalho vendendo doces, né? Eu saio oferecendo pro pessoal na rua, pra não me atrapalhar no sonho que eu tenho de ser jogador de futebol. Aí, às vezes você não tem o apoio da família assim, né? Tipo, a minha mãe, ela quer que eu tenha um emprego de carteira assinada, só que eu não quero isso pra mim. É igual ela tava falando, os sonhos das pessoas são diferentes. E as pessoas precisam entender que você teve um sonho, o seu filho tem um sonho, o seu irmão tem um sonho, seu tio tem um sonho, seu primo tem um sonho. Cada um tem um sonho. E você tem que achar uma forma de ir atrás. Porque eu quero dar um dia uma casa pra minha mãe, dar uma casa pro meu pai, tirar eles do bairro que a gente mora, ter uma condição melhor assim de vida, levar minha mãe pra conhecer a praia, inclusive, que ela nunca foi pra praia. Eu tenho o sonho de levar ela pra praia um dia. E se Deus quiser, aí logo logo a gente vai estar realizando aí essa conquista. Igual eu falei, eu sou determinado e o que eu quero eu vou atrás. E esse negócio aí de levar não, de entrar em depressão, não é o que eu mais escuto todo dia. E já escutei uma vez, e posso escutar várias e só Deus me derruba.
E Deus não vai te derrubar, não. Deus não me derruba, não. E aí, Só me Tati, dá o que você acha força de pra tudo isso? continuar. Olha, eu achei interessante ele falar sobre a questão da posição da mãe, né? Porque os pais, de uma maneira geral, eles querem o melhor. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? Então, mesmo às vezes com opiniões diversas, a gente sempre tem uma intenção por trás. Então, a intenção dela é realmente, de repente, te proteger de algumas coisas. Mas, como você bem disse e a gente abordou aqui, cada um tem um sonho, cada um deve seguir, né, dentro do que está no seu coração, aquilo que é o seu mais íntimo. E apesar dos medos, porque os pais têm muitos os medos, né? A frustração é algo muito presente nessa. Eu fiz uma entrevista, inclusive, com muitos pais, e mais de 80, e a maioria respondeu que o maior medo é a frustração. Só que aí entra a questão entre a frustração do atleta e a frustração dos próprios pais também. Esse é o problema. Né? Que a gente tem que saber quem é que está mais preocupado com essa frustração, né? E o efeito que isso pode provocar. É exatamente pensando nisso que a gente faz essa abordagem no nosso livro. Entender que a pessoa, ela tem que sim que lutar por aquilo que ela acredita, que é a verdade dela. Ela tem que correr atrás do seu sonho. Não só sonhar. Ela precisa sim agir, ela precisa de ter estratégias, metas e seguir esse percurso, que é o percurso necessário. É o percurso que precisa ser traçado. Agora, nisso, algumas coisas vão acontecer e, de repente, pode não dar tão certo assim como a gente imagina. Inclusive, tem um capítulo do livro, né, que fala que nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? Aqui tem as coisas que acontecem. Porque quem está no esporte, ele não deve ficar preso apenas a uma única profissão, a uma única possibilidade. Quem está no esporte, ele deve pensar que é o seguinte: toda essa jornada, essa caminhada pode construir, e está construindo hoje, vários profissionais que mantêm esse sonho, que mantêm o futebol tão importante no Brasil, como os jornalistas, como os empresários, como os treinadores, como os supervisores, como até os professores das escolinhas de futebol, os gestores, ou seja, várias pessoas que vivem esse processo são vencedores em outras profissões, mas precisou passar por uma etapa, precisou passar por essa trajetória, né? E isso não faz dele diferente dos outros, né? Então, a gente tem que entender que essa perspectiva, não expectativa, é uma perspectiva de uma jornada, de uma caminhada com várias possibilidades e de oportunidades. Tati, queria saber se você deve ter abordado aí no livro, eu vou ler o livro também, sobre o comportamento dos pais nos eventos dos filhos, nos campeonatos, seja lá em qualquer esporte, qualquer modalidade. Interfere isso muito o rendimento? O pai às vezes quer que o filho faça uma coisa que às vezes o filho não quer aquilo. Exato. Está abordado isso no seu livro? Sim, nosso livro a gente vai fazer, né, essa abordagem. É aquela vontade de querer ajudar e que acaba atrapalhando. São os pais, infelizmente, não são tão bem vistos assim nos clubes de futebol, né? Por quê? Porque muitas vezes está relacionado ao nosso comportamento. Ao pai que fica dando dicas lá na beira do campo, gritando com o menino, e o treinador está pedindo ele para fazer uma função, e o pai está lá gritando para ele fazer outra, o menino fica dividido sem saber a quem que ele realmente, né, atende, né, já que tem um respeito pelo pai. Então, além de outros comportamentos, né, às vezes a cobrança, a crítica, aquele pai técnico que acha que sabe tudo, né, aquele que critica o desempenho, está sempre olhando o lado negativo, né, deixando de valorizar o desempenho, a performance, né? Então, o que a gente fala no livro é justamente sobre como eu penso, eu vou sentir. Se eu penso que eu não sou
tão bom o suficiente, porque está sempre faltando alguma coisa, eu vou me sentir incompetente, eu vou me sentir, às vezes, ruim, um sentimento ruim, né, negativo. Então, a gente tem que colocar os nossos filhos de uma maneira em que eles estão num processo, eles podem errar. E errar faz parte dessa caminhada. Errar faz parte da construção do acerto, né? Isso é importante. Então, e esses comportamentos equivocados é que provocam muitos conflitos, às vezes até o atleta desistir, né? Infelizmente. Ricardo, você havia falado em off aqui sobre a respeito de o jogador não dar certo porque tem uma interferência externa. Queria que você explicasse isso para orientar por que às vezes muitos jogadores não vingam. Eu acho que muitas vezes é uma questão de oportunidade. Muitos jogadores, talvez até seria um filho, ser o filho dela, o filho meu, o filho da Tati, meu filho, seria um jogador muito melhor do que muitos outros que estão no campo. Mas tem várias interferências internas de empresas, empresários e outros meios de segmento, aqueles chamados olheiros e esses tipos de pessoas, que eles interferem muito no futebol. E acaba deixando o cemitério se tornar um dos lugares mais ricos do mundo. Porque lá foram grandes sonhos enterrados, pessoas que tinham a oportunidade de serem grandes atletas, grandes cantores, igual ela falou, todos os meios que seguem futebol, mas que não tem uma questão de oportunidade. Eu já se frustrei muitas vezes, não como jogador, eu sou torcedor doente, declarado desse time aqui. Tem aqui uma torcida registrada no cartório, tem uma história do time, e aqui no chão tem uma bandeira enorme que você está vendo, que eu pintei à mão, com o símbolo do time e tudo. Sofri em vários momentos, fui frustrado em vários momentos, mas acredito até hoje, nada me consegue mudar, porque essa é a minha paixão. Estou vendo meu filho como jogador de futebol agora, espero que ele tenha uma oportunidade, inclusive nesses times que nós acessamos aqui, gente. O time é feito para dar oportunidade e é feito para levar o nosso time da nossa cidade, o nome da nossa cidade. Tem que crescer e dar oportunidade. Tudo na vida é uma questão de oportunidade. Bacana. É o seguinte, olha, vamos falar dos times mineiros agora, porque ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Enquanto a gente vai vendo as imagens aí, não vou falar do Atlético Mineiro, que tá um problema, uma turbulência tremenda. Eu imagino vocês que são pais e mães, o filho jogando num time que às vezes não consegue vencer. Olha, o Atlético ganhou ontem 4-0, o treinador tá na balança, porque ele falou algumas coisas que você também deve abordar aí, que não deveria falar naquela hora. E ficou uma coisa hoje terrível para ele trabalhar. E você imagina a cabeça do atleta lá. Isso aí são os gols de ontem. O Atlético ganhou por 4-0 do Cuiabá. Como é que fica? O Hulk tinha dado um depoimento, a imprensa jogou de um lado, ficou parecendo que estava contra o técnico, não foi. Como é que vocês enxergam isso, Tati? Olha, realmente, tanto a parte da equipe técnica, né, tem uma importância muito grande na performance, no desempenho dos atletas, que é exatamente isso, né? É você colocar os atletas como importantes do processo, né? E trabalhar a mentalidade de cada um, colocá-los no sentido de motivar e não, né, de trabalhar ao contrário, né? De desmotivar, de enfraquecer e tudo mais. Mas quando o garoto está jogando fora, que ele está longe do pai, ele não tem essa oportunidade de ouvir uma voz assim bacana, um conselho, né? Esse jogo a gente está vendo, vamos ver um outro agora, por exemplo, do Cruzeiro, que perdeu ontem para o Fluminense 2-0, viu de uma vitória contra o Santos, que o Cruzeiro é o considerado, hoje estava falando assim, está voltando, será que ele vai manter na primeira divisão? Já está brigando lá na tabela na frente. Justo. Altos e baixos, como é que você explica isso, tabela aí? O Cruzeiro perdeu 2-0 para o Fluminense, que é a sensação do Campeonato Brasileiro hoje. Pode ficar à vontade também, viu, Luiz e Inclusive, e assim, a psicologia, ela ainda é muito julgada no meio esportivo, sabe? Assim, ela tá começando a ter uma abertura, né? Mas é muito importante esse processo do acompanhamento profissional, sabe? E é o que a gente está falando aqui. Eu vou aproveitar na sua fala anterior sobre os filhos não terem a oportunidade de ter o pai, de ter alguém que possa dar uma palavra positiva, que possa ajudá-lo, né? E é exatamente pensando nisso que a gente tem que preocupar. Os treinadores precisam estar preparados para a posição que possuem, né? Porque uma fala, exatamente essas questões de oportunidade, tudo isso pode mudar a vida de uma pessoa. E não só para aquele momento, mas para uns traumas podem acontecer, né? Então a gente tem que ter muito essa preocupação e a família estar sempre acompanhando aí para poder evitar situações. Veio uma pergunta aqui lá do Atlético de Ubaí.
Luiz Henrique, está motivado para trabalhar no Atlético de Ubaí? Pergunta aqui lá do pessoal da cidade de Ubaí. Eu recebi um convite, né, de João Gabriel, presidente e treinador do Atlético Bahia. O que vem crescendo esse time, eu vou te falar, é brincadeira, tá? Gostaria, antes de falar, parabenizar o João Gabriel pelo trabalho que ele tá fazendo. E eu vou pra lá, pra Ubaí, pra poder trabalhar junto com os goleiros e poder ajudar na evolução. Espero, assim como eu ganhei a Superliga ano passado, poder levantar mais títulos lá com a equipe do Atlético Bahia. Tá certo. Vamos falar o Norte. O Norte jogou ontem contra a equipe do Luziense e empatou. Tava ganhando o jogo por 1-0, olha lá. E o jogo ficou empate em 1-1. É o time que o Vitor Alex foi campeão ano passado, da segunda divisão. Tá aí no módulo 2 agora. O Norte montou um timaço que eu acredito que vai subir, apesar que o início de competição aí tem jogadores que estão ainda entrando na sua verdadeira forma física, vieram de competições, igual o Jonathan Mó, que foi campeão paraibano, chegou aqui e machucou. O Muranguinha, que é daqui da região também, jogou junto com seu filho, é um craque, também machucou, outro teve expulsão, mas estava ganhando o jogo lá, o gol 1-0, permitiu empate já nos acréscimos, e no próximo sábado já tem jogo aqui em Montes Claros contra o Boa, 15 horas, e nós estaremos lá no estádio José Maria Amélia. Sem contar que eles estão entrosando agora, né? Esse tá processo equipe, de né? formação, de entrosamento. Então, é muito importante. Para a nossa região, né, o time do Norte vir aqui, né, e está crescendo desde o ano passado, já conquistando esse acesso, é um passo muito importante para todos, né, da nossa região aqui que buscam essas oportunidades, né? Então, parabéns, né, ao time do Norte, boa sorte aí para vocês. Já o América Mineiro, tá feio a coisa, viu? 4 partidas, não ganhou de ninguém. Ontem conseguiu um empate, 2-2 com o time do Bragantino. Aí como é que trabalha o técnico e jogadores? Aí, numa situação dessa, o time tá bem na Sul-Americana e não vem bem no Campeonato Brasileiro. Como é que fica a situação da cabeça do jogador aí? Hoje em dia, eu falo que o futebol ele não é mais só técnico. Igual ela tava falando, futebol é mentalidade. Hoje em dia não existe mais time ruim, que nem o pessoal fala. Ah, o time ali é ruim, vamos ganhar fácil. Isso não existe mais. Yeah. Hoje em dia o futebol é psicológico. Você estando bem psicologicamente, você ganha de um Flamengo de 2019. Você pega ali uma Chapecoense. Claro, tem um ótimo carinho pelo time da Chapecoense. Aliás, ontem a Chapecoense fez 50 anos. Parabéns aí pra eles. Pega uma Chapecoense de 2016 pra jogar contra o Flamengo de 2019. Se a Chapecoense estiver bem mentalmente, psicologicamente, o Flamengo naquele alto nível ali, ótimos jogadores, jogando super bem, ganhando de todo mundo. Se a Chapecoense estiver bem psicologicamente, consegue bater de frente fácil. Tem uma pergunta para você aqui, ó. O Flash Mobile tá mandando. Como é que você faz para diz pra gente como é que você faz para se manter motivado cada dia para ser um grande profissional? Entre todas as dificuldades, eu carrego comigo, né? O propósito que Deus tem pra mim na minha vida. Graças a Deus sou evangélico da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada, batizei ano passado. E pra estar sempre motivado, eu carrego esse peso aí nas costas de um dia poder dar uma condição melhor pra minha família, de um dia poder estar brilhando aí nos campeonatos europeus. E eu acredito no tempo de Deus, porque tipo assim, muita gente fala, você não vai chegar, o tempo tá passando, vai ficar difícil. Claro, vai ficar difícil, nunca foi fácil pra ninguém. Eu tive o privilégio de conhecer jogadores de futebol pessoalmente, eu tive o privilégio de ter jogadores me acompanhando nas minhas redes sociais, o goleiro Darley do Mirassol, ele me acompanha. Tem Lucas Ramon, que inclusive é lá do bairro, lá de casa, lá, do Maracanã. Lucas Ramon joga no Mirassol, junto com o goleiro Darley, que também me acompanha. Tem o Dudu, que é ex-atleta do 4 de julho, que inclusive marcou um gol no São Paulo. Aos 29, eu lembro até hoje, nos 29 segundos de jogo, ele marcou um gol contra o São Paulo. Também, o cara se tornou profissional com, se não me engano, acho que foi 22 anos. Tem o Felipe Alves, que é goleiro do São Paulo, jogava no campeonato de Várzea. Ele ficou famoso quando ele jogava lá no, acho que é no Paulistano ou no Audax. Você tá falando para referir por causa da sua idade, já tá com 18 anos? Isso. Aí teve o Felipe Alves, que se tornou profissional ali com 26 anos de idade.
Ele jogava nos campeonatos de Varras e Amador e se tornou profissional com 27 anos de idade. Então, o que eu tenho a dizer para todo mundo é nunca desistir dos seus sonhos. Tá certo. Olha, galera, o programa está chegando ao final. Queria agradecer, Ricardo. Obrigado por participar conosco. Suas considerações, seus agradecimentos aí. O espaço está aberto aqui. Eu queria, primeiramente, mandar um abraço aqui para Vitão aí. Desejar ele todo o sucesso do mundo. E que o time do Norte, né? Que não seja mais um time politiqueiro e que venha para ficar, que ajude a realizar muito sonho. Sucesso, sucesso, pode contar comigo. A torcida Montes Claros aqui, ela é torcida Montes Claros, ela carrega as cores do Funorte, mas ela vai lá, se eu tiver a oportunidade, torcer e gritar na beira do campo. E já vou falar, esse próximo jogo em Montes Claros, vocês vão vencer aí, viu? De 2-1 e vai, se Deus quiser, chegar na primeira divisão. Estarei acompanhando. Um abraço. Luiz Henrique, obrigado. Suas considerações, seus agradecimentos. Queria agradecer a você pelo convite e agradecer pro pessoal que tá acompanhando aí. Muito obrigado a todo mundo. Agradecer minha mãe, meu pai aí que veio comigo. E parabenizar ela aí pelo livro que ela tá lançando. E logo, logo eu espero estar comprando aí pra poder... Eu não gosto de ler não, mas eu vou comprar. Escritor tem que gostar de ler, né? Tati. Sim. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade e realmente é muito importante esses momentos para a gente poder fazer um processo social. Eu acho que é isso que vocês fazem, né, Rubão? Transmitir informação, fazer as reflexões, e o nosso livro ele tem esse objetivo de informar, de orientar, de educar, para que a gente possa fazer uma mudança. Toda mudança ela vem pela educação. E aí eu escolhi o livro como uma mediação, né, um processo mediador nessa caminhada aí. E precisando, estamos aí sempre à disposição. Viu? Boa sorte. Então, repetindo aqui, olha, o telefone dela é 984037130, não é isso? Isso. Quem quiser adquirir o livro da Tati, está aí, 38 98403 7130, o livro Segredo do Atleta Vencedor. O programa chegou ao final. Queremos agradecer a todos pela preferência e audiência aqui no nosso Momento Esportivo, 14 anos no ar. Imagens no estúdio do Felipe Santos e edição do Maurício Lopes, chegou, e também do Isaac, chegou ao final mais um Momento Esportivo. Um abraço a todos, até o próximo.